Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. O sol brilhando, o clima quente, muito quente. Hoje nós vamos falar sobre o maior conflito que já aconteceu na América Latina, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai se estendeu de 1864 até 1870. E, diferentemente da teoria anterior, que afirmava que, na verdade, a guerra havia sido uma conspiração do imperialismo inglês por divergências com o ditador Francisco Solano Lopes, a tese nova que surgiu, as novas teses entendem a guerra como consequência da problemática territorial, geopolítica dos países da bacia do Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Na verdade, esses quatro países se serviam e se servem, hoje menos o Brasil, né? Porque o Brasil não se serve do Rio da Prata, mas sim de grandes afluentes do Rio da Prata. Então, de todo modo, a navegação fluvial a partir do Brasil aos afluentes do Rio da Prata é possível, sim. Mas o Rio da Prata, propriamente dito, ele não faz parte do território brasileiro. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá, voltando ao assunto da guerra. Havia no Uruguai uma liderança política ligada a Francisco Solano Lopes e que permitia o tráfego de mercadorias pelo Rio da Prata livremente, o que fortalecia a presença naval do Paraguai na região. No entanto, houve uma mudança política e o grupo político que não concordava, que não era aliado de Francisco Solano Lopes, começou a criar dificuldades para que Solano Lopes acessasse o rio, acessasse o Atlântico por intermédio do Rio da Prata. Como vocês sabem, o Rio da Prata corre na direção do leste, em busca do Oceano Atlântico, e faz a divisa entre o Uruguai e a Argentina. De um lado, o Rio da Prata é uruguaio, do outro é argentino. E o direito internacional é bem claro nesse sentido. Se um rio ou um oceano separa dois países, ambos os países podem se aproveitar daquele rio, utilizando suas águas e suas margens para finalidades econômicas. E era isso que acontecia com relação ao Uruguai e à Argentina. Mas o Paraguai não era um país que estivesse diretamente margeado pelo Rio da Prata. Então, o rio que fazia a fronteira entre o Brasil e o Paraguai era afluente do Rio da Prata, mas não era o Rio da Prata. Vocês entenderam? Essa divergência entre o Uruguai, a liderança uruguaia e o Paraguai, propiciou o acirramento das tensões, aquelas tensões que sempre antecedem a um conflito bélico, porque já dizia Clausewitz que a guerra é a continuação dos negócios por outros meios. Ora, o que é a guerra senão o conflito entre duas nações decorrente de um conflito anterior que é de origem comercial? O país que está perdendo ou sendo alijado daquele espaço comercial, ele começa a querer a guerra, querer o conflito, porque ele não vai perder. Olhem o que está acontecendo hoje entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos começaram a perder a batalha tecnológica
E a China, através de uma empresa chamada Huawei, começou a fornecer equipamentos para as transmissões 5G mais avançados, mais baratos, mais modernos, mais eficientes do que aqueles fabricados pelos Estados Unidos e seus aliados. E qual é a consequência disso? Retaliações comerciais. Prisão da presidente daquela empresa chinesa. E assim vai. Depois, se aquilo não for solucionado pela via diplomática, então, o que é que acontece? Os países colocam seus jovens para morrer desgraçadamente no campo de batalha. E isso é uma coisa que é muito fácil de manipular. Nós, todos nós, viemos das cavernas e das tribos europeias e africanas que se matavam entre si por um espaço vital, por uma fonte de água, por uma reserva de alimentos, por uma reserva de caça. Isso está tão arraigado no nosso DNA que quando o primeiro líder grita: vamos invadir seja lá o que for, vamos invadir a China, imediatamente as pessoas, a população, começa a agir de maneira imbecil, como se fosse ovelha, como se fossem uma matilha de cães, de lobos, ávidos por sangue. Você já viu que é assim? Então, foi assim a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi tão cruel, foi tão cruenta, que milhares e milhares de pessoas, principalmente militares e também civis, morreram na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Brasil. Eles morreram lutando. E principalmente os negros escravos do Brasil, que foram para a batalha porque havia uma promessa de que conseguiriam a liberdade caso sobrevivessem. E foi empregada largamente a mão de obra escrava no combate aos nossos irmãos paraguaios. Em 1976, eu viajei para o Paraguai, Argentina e Uruguai. Eu peguei um ônibus de uma empresa chamada Pluma, no Rio de Janeiro, e segui até a capital da Argentina, Buenos Aires. De lá, eu peguei um barco até Montevidéu, capital do Uruguai. Meu Deus, que cidadezinha acanhada. Depois eu voltei pela capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tudo de ônibus. E em Porto Alegre, então, eu embarquei em um ônibus que ia para Asunción, que nós chamamos de Assunção, capital do Paraguai. Olha, eu confesso que temia, por já ter lido a história da Guerra do Paraguai, sim, eu temia muito ser maltratado, mal recebido na capital do Paraguai. Mas vocês sabem o que aconteceu? Um jovem sentado ao meu lado começou a dizer que era irmão de Benítez, goleiro do Internacional de Porto Alegre, que também era goleiro da seleção. E ele disse assim: eu sou irmão del arquero del ex-seleccionado de Paraguay, Benítez, ¿tú conoces? Es el arquero del Internacional de Porto Alegre. Entonces estaba en Porto Alegre com meu irmão Benítez. E eu não entendi direito porque eu ainda não sabia falar espanhol. Mas deu para entender que o irmão dele jogava num time do Rio Grande do Sul. E ele mostrou-se tão receptivo que ainda disse assim: mañana dame tu teléfono e tu localização, que mañana vamos almoçar em um restaurante, em um comedor. Me chamou para ir almoçar e ele pagando o almoço. Eu disse: caramba, os brasileiros, quem sabe até alguns cearenses, porque eu sou do Ceará, os brasileiros vieram aqui, estupraram as mulheres, mataram os homens e as crianças, fizeram o sangue paraguaio correr sobre a terra e as pessoas incrivelmente perdoam
aqueles que não estavam lá com arma na mão, porque realmente minha família não participou dessa guerra. Nesse ponto não tenho nenhum escrúpulo de consciência. E então nós almoçamos juntos, ele falou muito sobre o Paraguai, falou sobre a seleção do Paraguai e tal, e nos tornamos amigos. Eu perdi o contato com esse amigo. Se você estiver assistindo esse vídeo, tem como entrar em contato comigo novamente, meu grande amigo paraguaio. Pois bem, eu andei pela cidade, por Assunção, visitei mercados, fui em lojas. Claro que não comprei nenhuma muamba, porque eu fui para conhecer e não para muambar. E também nunca fui muambeiro, o que não é nenhum demérito. Ser muambeiro também é uma forma normal de sobreviver nesse continente tão explorado, tão desgraçado que é a América do Sul, e que nós vamos lutar muito até que ele realmente seja próspero, como a China, se Deus quiser, ou os Estados Unidos. Continuando, voltando ao mesmo assunto, aquele conflito, como foi constatado pelos historiadores, após vários estudos historiográficos, é que, na verdade, aquele conflito territorial e a questão do acesso ao Atlântico para a Marinha Paraguaia era o estopim da guerra. E então começou a guerra. Mas acontece que se você quiser acabar com um país, se você governar algum país algum dia e quiser destruir uma nação, promova uma guerra ou enfrente uma guerra. Porque, na verdade, o Brasil, a Argentina e Uruguai promoveram a guerra. Foram esses três países, com uma força descomunalmente grande, que efetivamente encararam o ditador e seu exército muito preparado, muito bem armado e municiado. Eles inclusive chegaram a invadir Mato Grosso. Tem até uma cidade naquele estado chamada Glória de Dourados, porque Dourados foi um dos lugares invadidos. O Brasil tinha guarnições fraquíssimas na fronteira e o exército invasor massacrou essas pessoas. Esses brasileiros foram literalmente massacrados porque não tinha estrutura. Vocês provavelmente já assistiram um filme sobre a invasão da Alemanha à União Soviética. Aquelas cidades fronteiriças foram totalmente arrasadas, porque o exército alemão, quando entrou para arrebentar. E as defesas soviéticas eram muito fracas. E Stalin não acreditava na invasão e também não tomou nenhuma providência, não mobilizou uma espingarda suvaqueira para a fronteira da Alemanha. E aquilo foi um massacre. Então, da mesma maneira, no Mato Grosso, os brasileiros tiveram que morrer ou ficar mutilados para sempre. Então, isso é história. Bem, nesse conflito, o Paraguai resistiu bravamente. Um exército preparado, motivado para uma guerra, é uma coisa. Um exército totalmente despreparado e desmotivado é o caminho certo para a derrota. Vocês viram o que Hitler fez na França? Ele invadiu a França e os generais altamente qualificados da Wehrmacht, do exército alemão, disseram assim: vai demorar 90 dias para tomar a França. E em poucos dias o exército alemão estava em Paris. Então, se você vai fazer uma guerra, você tem que ter um exército preparado, armado e motivado. E o exército paraguaio estava. Tanto que foram sucessivas derrotas em várias batalhas. Nós, brasileiros, não podemos nos envergonhar de falar a verdade. Nós temos que ter a coragem de falar sobre as nossas glórias, mas também sobre as nossas desonras. E olha que foram milhares e milhares de brasileiros morrendo neste início de guerra. Até que o imperador Dom Pedro II, que com aquela guerra cavou o fim do império, porque a guerra foi um dos grandes motivos para o fim da monarquia e a ascensão da república. O que fez Dom Pedro I? Mandou chamar um marechal
uma pessoa altamente qualificada e cruel, Luiz Alves de Lima e Silva, que era senador, mas também era um marechal do Exército. E foi esse senhor, o Duque de Caxias, que levantou a moral do Exército brasileiro e comandou as tropas para a vitória. Claro, nós não podemos esquecer também da Marinha. A Marinha do Brasil era a segunda maior armada do mundo, superada apenas pela Marinha Inglesa. Então não podia fazer vergonha. O Almirante Tamandaré, o Almirante Barroso, esses heróis da Marinha brasileira, eles foram heróis porque o Brasil efetivamente tinha força nas águas, mas o exército estava desmoralizado e levando uma surra dos paraguaios até a chegada do Duque de Caxias. E o que é que ele fez? O que é que aquele marechal fez? Ele colocou disciplina na tropa, porque nenhuma tropa consegue vencer uma batalha sem disciplina, sem organização. Ele chegou num hospital de campanha, estava cheio de gente doente. Era um com a perna quebrada, outro com a perna doendo, um braço desconjuntado. Ele disse, olha, só vai ficar aqui quem estiver morrendo. Quem estiver mexendo um dedo assim, olha, vai para o campo de batalha atirar nos paraguaios. E ele fez isso de uma maneira tão radical que logo depois as tropas brasileiras começaram a ter grandes vitórias em todas as batalhas. E aí, como você sabe, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se tiver uma liderança militar, ele é invencível. Por que é invencível? Vou explicar a você. Pelo mesmo motivo que a União Soviética, que a Rússia, que derrotou Napoleão, Carlos V, derrotou Hitler, todos os que invadiram a Rússia fracassaram. Por quê? Porque uma grande nação, isso não vale para hoje, tá? Se você está assistindo essa aula de história, eu sou o professor Almeida, que estudei bastante esse assunto militar da Guerra do Paraguai. A tecnologia militar da atualidade não serve mais para esse paradigma, não é mais um paradigma, não é mais uma solução para esse tipo de conflito, tá bom? Então a tecnologia militar com os seus drones, seus porta-aviões, seus aviões cargueiros, seus mísseis hipersônicos, suas tropas autopropelidas, seus tanques e canhões autopropelidos e alguns robotizados que trabalham por controle remoto, aí não dá para você dizer o que eu vou dizer agora. Um país com essa dimensão, naquele tempo de infantaria, cavalaria e artilharia, não existia força aérea. Na Segunda Guerra existia, mas também não funcionou contra a União Soviética. Então, o militar tem a possibilidade de recuar para deixar o inimigo avançar pelo território. E aí o inimigo relaxa, a tropa relaxa, porque está invadindo, já chegou em Goiás e até agora não teve nenhuma batalha. E aí você reorganiza as tropas e você derrota. E foi assim que o exército soviético derrotou os alemães. Foi por isso e também pelas burrices, as loucuras de Hitler, que cometeu sucessivos erros. E numa guerra não se pode cometer erros. Por exemplo, queria que derrotassem Stalingrado porque era uma homenagem a Stalin, então tem que derrotar, tem que tomar Stalingrado, quando na verdade as prioridades eram outras. Se cortassem as cadeias de suprimento da União Soviética e avançassem no território sem ter que enfrentar aquela guerra em cidade, de quarteirão em quarteirão, de casa em casa, hoje a União Soviética estaria falando Sprechen Sie Deutsch e não o russo, que eu não sei falar russo, a não ser niet, que é não, né? E da, que é sim. Mas vamos lá. Na Guerra do Paraguai, a intervenção do Marechal
Caxias, que já havia participado de várias guerras internas e vencido todas, Balaiada e outras, foi crucial para uma rápida vitória do Brasil. Mas o que fez o ditador Francisco Solano Lopes? Ele efetivamente queria resistir até o fim. Ele não queria armistício. E eu também não sei se existia espaço para uma rendição com condições, ou se teria que ser incondicional. O fato é que ele chamou as crianças, colocou bigodes falsos nas crianças e colocou armas nas mãos das crianças para combater o exército brasileiro. E isso me emociona e me faz chorar, porque o exército brasileiro, lembrem-se que isso é uma guerra, e numa guerra não existe pecado. Eles atiraram naquelas crianças e mataram aquelas crianças. E isso é para a pessoa chorar, porque realmente, como é que se comete tanta atrocidade, a não ser nas guerras, né? Então, essa é a história da Guerra do Paraguai. E essa é uma história incrível, porque se você pegar o seu avião, pegar um avião, ou o seu carro, ou o seu ônibus, e for passear e conhecer a cidade Ciudad del Este, Asunción ou qualquer outra cidade paraguaia, você verá que ninguém terá animosidade com você. Pelo contrário, eu viajei por quase todos os países da América Latina, incluindo a América Central até o México. Eu viajei de ônibus e eu nunca vi um povo tão acolhedor e tão amigo com todos os brasileiros. Se você pretende viajar para o exterior, esqueça a Europa, os Estados Unidos. Viaje entre seus irmãos da América Latina, porque você vai aprender toda a história, não só essa que eu estou contando. Você vai conhecer toda a história da América Latina. E é importante conhecer a história da América Latina, porque nós estamos ligados a todos esses países, são fronteiriços, falam espanhol, que é muito parecido com o português, todos falam espanhol. Existem alguns dialetos, como na Bolívia, que falam um idioma indígena. O Brasil também tem áreas que falam o tupi-guarani ou o guarani, algumas línguas moribundas, algumas quase mortas, outras que ainda têm expressão. Então, meu caro amigo, minha cara amiga estudiosa da história, eu sou o professor Almeida e peço a você que se inscreva no nosso canal, comente a nossa aula. Nós vamos trazer muitas outras aulas sobre a história da América Latina e sobre a história do mundo inteiro, mas eu gosto de misturar porque é preciso fazer um paradigma, uma comparação. Por isso que eu comparei a guerra com a guerra na União Soviética, entendeu? A guerra na China, que eu não falei, né? A China e Estados Unidos. Olha, se houver essa guerra, a primeira coisa que o Brasil tem que ter é neutralidade. Vamos lutar para que o Brasil não se envolva em um conflito que envolve dois países. Um que nunca nos deu nada e nem nunca nos tomou nada. A não ser, trouxeram um pastel para vender em São Paulo, uns salgadinhos, umas frituras, que é a China. E também mandaram aqueles xing-ling para cá. Mas o outro, os Estados Unidos é uma nação imperialista, governada e administrada por lideranças altamente qualificadas, cujo propósito, há muitos anos, desde o século passado, é impor a sua hegemonia sobre todos os países e com um problema sério para resolver, porque ao seu lado, no seu quintal, existe um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E esse país, se ele prosperar e se ele se tornar forte, e tem que se tornar, não tem como evitar, porque é o mais rico, o mais sustentável,
o que tem o povo mais ordeiro, o povo mais tranquilo. O povo fala uma língua só, não existe conflito religioso, não existe conflito étnico. Negro casa com branco, branco casa com índia, índia casa com negro. É uma salada étnica, não tem. Enquanto lá o negro é tratado como lixo, e até a década de 50 não podia entrar num ônibus nem numa escola de branco, vocês acham que essa indisposição já terminou? Não terminou. Eles vão continuar indispostos uns com os outros, não é? Então, se esse país prosperar, se esse país virar uma potência, é uma ameaça para os Estados Unidos. Então, você tem ali, ao seu lado, um dragão adormecido que todas as noites você prescreve a ele 200 caixas de Rivotril. Se você tirar aquele Rivotril dele e ele acordar, basta ele dar uma tossida que o fogo vai lhe queimar. E esse é o perigo que ameaça os Estados Unidos da América. E por todos esses anos, por toda a história do século XIX, XX e XXI, os Estados Unidos fizeram o que puderam para manter esse país no cabresto. Dizem até que a renúncia de Jânio Quadros, a morte de Getúlio Vargas, são consequências desse imperialismo, que segura o dragão com uma corrente de ferro e não permite que esse dragão acorde. Ele tem que ficar tomando haloperidol e Rivotril dia e noite para não despertar. Claro que isso não tem o menor fundamento, mas, sabe, na dúvida, melhor não deixar que isso aconteça. É assim que pensam os centros de estudos, os centros de pesquisa, os serviços de informação dos Estados Unidos. Eles analisam cada dado, cada detalhe, e hoje eles têm uma ferramenta importantíssima, que são as redes sociais, onde a gente fica falando sobre nossas preferências, e você vê que tem muita gente que tem indisposição com os Estados Unidos. Olha, eu estive nos Estados Unidos da América em 1980, quando a maioria de vocês não era nascida. E realmente eu vi que é muita discriminação, é muita humilhação com o latino, com o brasileiro, com todos os povos que ficam abaixo do Rio Grande. E isso não deixa de gerar uma certa indisposição, mas eu posso assegurar que os Estados Unidos da América, com o seu poderio militar, político e econômico, não querem perder a sua posição para a China, e isso é natural. Mas, na verdade, o que nós precisamos é de um mundo diferente, um mundo em que as armas de destruição em massa sejam banidas e a gente possa viver numa condição superior. Então, China, Estados Unidos, China e Rússia, que tem os maiores arsenais, as maiores despesas militares, reunidas ao redor de uma mesa e decididas a gastar esse dinheiro com o progresso dos seus países e dos seus habitantes, causaria uma repercussão imediata no mundo inteiro. Até o Haiti ia ter gente andando de Rolls Royce. Muita gente comprando o seu Rolls Royce e o seu jatinho. Mas eles continuam querendo o confronto. E aqui eu vou mandar a minha mensagem para vocês sobre um desses países, que é a China. O que é que a China quer? A China quer o que pertence a ele e que foi tomado no tempo do imperialismo, principalmente o imperialismo britânico. Hong Kong, aquelas partes que pertenciam a outras nações ali próximas, aquele paizinho pequeno que se chamava Formosa e agora é Taiwan, eles dizem que faz parte da China. Mas eles falam grosso porque eles têm dinheiro.
Porque o Brasil tem aqui ao lado Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. O Brasil não fala nisso. A Argentina tentou tomar as Ilhas Malvinas, mas levou uma surra. Então isso, se não for resolvido um dia pela via diplomática, vai terminar causando o acirramento dos conflitos. Por isso, esta aula termina com um apelo à paz entre as nações e à consciência das pessoas para que não se deixem enganar, porque nós vivemos num mundo de conflito, que a paz, que tanto falam na verdade, essas nações elas têm seus interesses. E se elas quisessem paz, elas não estariam todo dia aumentando os seus arsenais. E a despesa com os arsenais é imensa. Pessoal, obrigado. Eu estarei de volta com outras aulas sobre a história da humanidade e a realidade atual. O que está acontecendo no mundo? Você sabe o que está acontecendo no mundo? Por que o petróleo aumenta sem parar? Se todos os dias a energia alternativa eólica, hidráulica e fotovoltaica está avançando, os carros elétricos estão deixando de consumir o combustível fóssil para consumir energia elétrica. E por que esse aumento inexplicável no preço do petróleo? Por quê? Porque o Brasil ficou tantos anos sem ter petróleo, porque todas as empresas contratadas para prospecção disseram que aqui não havia petróleo. Não, aqui não tem petróleo. Por que o Brasil não é autossuficiente em trigo se nós temos as melhores terras e o melhor clima do mundo? Nós não temos deserto. Os Estados Unidos têm deserto, a China tem desertos. O Canadá é coberto de gelo, que é um deserto. A Rússia coberta de gelo, o que não deixa de ser um deserto. Nunca vi ninguém cultivar nada em cima de gelo, nem em cima de areia seca. Por quê? Por que nós estamos nessa situação? Vamos começar a fazer perguntas? Vamos fazer perguntas e vamos procurar as respostas aqui no canal do Professor Almeida. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e tenha um dia excelente. Uma semana boa, um mês maravilhoso e um ano incrível.